Muito boa noite a todos. Nós estamos dando início à nossa transmissão de culto, de adoração da Igreja Batista Regular Manaim. Esse é o tempo que nós, membros da igreja, nos reunimos, não da maneira que nós gostaríamos de estar nos reunindo, mas é a maneira como Deus está nos permitindo até o momento. Então, nós iremos agora ter um momento de louvor. Gostaria que você estivesse aí em sua casa, também junto conosco, louvando e adorando o nosso Deus. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavados com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus hoje estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Ó, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o mais torpe pecador, pois que mais alvo que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Senhor. Sim, de todo o pecado, que maravilha desse amor, pois que mais alvo que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado por Deus, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Boa noite novamente, estamos de volta. Agora nós vamos para o momento do estudo da palavra e nessa noite eu quero compartilhar com você sobre uma epístola de Paulo que não é muito lida e estudada quanto as demais epístolas, mas ela é tão importante quanto todas as outras que Paulo escreveu. Enquanto eu estava estudando essa carta, de apenas um capítulo, eu fiquei pensando por que essa
carta de Paulo, tão pequena, destinada para uma pessoa em particular, ela veio parar aqui como palavra inspirada por Deus. E, com certeza, eu creio que ela tem muito a nos ensinar. Ela tem muito a ensinar para mim e para você. E para que eu creio que Deus permitiu que ela entrasse aqui como palavra inspirada por Deus, para que ela pudesse edificar, sim, cada um de nós, leitores dessa epístola de Paulo. Portanto, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia na epístola de Paulo a Filemon. Nós vamos aprender nessa carta sobre como nós, sendo crentes no Senhor Jesus, devemos exercer o perdão e a reconciliação por meio do amor para a glória de Deus. Dessa carta, eu vou tirar 3 lições para a nossa vida, e enquanto eu vou expondo, estarei fazendo algumas aplicações aqui para que nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia. Carta de Paulo a Filemon. Ela tem apenas um capítulo, do versículo 1 ao 25, e nós vamos ler ele todo. Diz assim a palavra do nosso Deus: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho e agora prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a mim e a ti. Eu tu envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo estou da tua obediência. Eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo, e ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que, por vossas orações, vos serei restituído. Saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Vamos orar. Santo Deus e amado Pai, quero nesse momento pedir a Ti, Senhor, que o Senhor possa ser
com cada um dos meus irmãos que estão acompanhando essa transmissão, ó Deus, que o Senhor possa abençoar para que nada venha atrapalhar, Senhor, a atenção deles. Ser comigo também, Pai, esse teu servo que aqui está, para que eu possa expor a tua palavra de acordo com a tua vontade, ó Pai. Desvenda, Senhor Deus, os nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas da tua lei, Senhor. No nome de Jesus eu te oro e te peço por isso, ó Pai. Amém. Meus irmãos, no versículo 1 e 2, nós já temos aqui o autor da carta, o apóstolo Paulo, dizendo que é um prisioneiro de Cristo Jesus, ou seja, o apóstolo, ele não está preso porque ele cometeu algum crime, ou um assalto, ou seja, matou alguém, não. Paulo se titula prisioneiro de Cristo, ele está preso porque ele prega o Evangelho, por proclamar o Evangelho. E provavelmente Paulo estava preso aqui na cidade de Roma. Paulo, ele, quando escreveu as epístolas de Efésios, aos Colossenses, e essa daqui para Filemon, elas foram escritas na mesma prisão e ao mesmo tempo, dentro das mesmas circunstâncias. E tudo indica de que quem enviou essas cartas, quem levou essas cartas de Paulo aos Efésios, Colossenses e para Filemon, foi um irmão chamado Tíquico. Na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 21 e 22, está escrito assim: Tíquico, o irmão amado e fiel, servo do Senhor, lhes informará tudo, para que vocês também saibam qual é a minha situação e o que estou fazendo. Enviei-o a vocês por essa mesma razão, para que saibam como estamos e para que ele os encoraje. E na carta aos Colossenses, no capítulo 4, versículos 7 a 9, Paulo escreveu: Tíquico lhes informará todas as coisas a meu respeito. Ele é um irmão amado, ministro fiel e cooperador no serviço do Senhor. Eu o envio a vocês precisamente com o propósito de que saibam de tudo o que se passa conosco e para que ele fortaleça os seus corações. Ele irá com Onésimo, fiel e amado irmão, que é um de vocês. Eles irão contar-lhes tudo o que está acontecendo aqui. Meus irmãos, esse Onésimo que Paulo fala na Epístola aos Colossenses e o chama de fiel e amado irmão, é o motivo pelo qual o apóstolo escreveu esta carta, destinando ela para o irmão Filemon. Pelo contexto da carta de Paulo a Filemon, Onésimo, ele era um escravo não convertido ainda, que pertencia a Filemon e que tinha se rebelado e deixado algum tipo de prejuízo para com Filemon e sua família, né? Então, antes de fugir para bem longe, Filemon tinha cometido algum furto, algo que deixou Onésimo tinha cometido algum furto, algo que deixou Filemon no prejuízo. Mas pelas misericórdias e graça soberana de Deus, Onésimo ele acabou indo parar justamente, meus irmãos, aonde estava ali o pai na fé de Filemon, o apóstolo Paulo. E naquela época em que Onésimo fugiu, ele é como um escravo que fugitivo, ele era declarado como fugitivo, ele poderia ser preso por qualquer pessoa, principalmente por ser titulado como ladrão e fugitivo. Ele poderia, a qualquer momento, ser preso. Então, mas no versículo aqui que nós lemos, de 15 e 16 dessa epístola, o apóstolo Paulo, ele acredita que essa parte desse versículo seja o motivo pelo qual Onésimo fugiu da casa de Filemon. E com muita sabedoria, Paulo usa isso para que Filemon receba aquele que Paulo estava recomendando e que por meio do amor haja, assim, perdão e reconciliação entre esses dois homens, Filemon e Onésimo.
E Paulo espera que por meio dessa carta, Filemão perdoe e se reconcilie com Onésimo. E que por meio dessa reconciliação, o nome do Senhor, o nome de nosso Deus seja glorificado na igreja e fora da igreja. Ou seja, existia aqui um grande problema, que agora não é mais um problema pessoal, mas agora é um problema que envolve toda a igreja, porque Onésimo agora, ele é um irmão crente no Senhor Jesus, convertido, e ele, como sendo escravo de Filemão, residia na casa que se reunia ali, uma igreja, né, lá em Colossos. Paulo estava tentando resolver esse problema de uma forma madura. Mas por quê? Porque Filemão, como crente no Senhor Jesus, um grande exemplo para todos os outros crentes que tinha um escravo que fugiu. Agora, esse escravo não era mais aquele velho escravo, descrente. Agora convertido, disposto a pedir perdão e recomeçar uma nova vida para a glória de Deus e pronto para poder servir e ser bênção naquela igreja e, quem sabe, até mesmo em outras igrejas, Onésimo estava disposto a ir até Filemão pedir perdão. Por isso, antes de tudo, que Onésimo voltasse para poder servir ao Senhor, né, ele precisava ir até Filemão, pedir perdão para ele e para todos que faziam parte da família e da igreja que se reunia na casa de Filemão. Por outro lado, nós temos aqui o Filemão, que poderia perdoar, sim, e a Onésimo continuar sendo um grande exemplo para os irmãos, os crentes e também para os descrentes, que soubessem do que aconteceu. Os descrentes que soubessem que um escravo tinha fugido e que o seu senhor o perdoou, né, seria ali um exemplo de misericórdia que ele estava mostrando para todos os outros senhores que não são convertidos. Então, Onésimo, ele poderia, sim, também, por outro lado, se Filemão não perdoasse, ser preso, ser executado, né? E isso seria um mau testemunho vindo da parte de um crente no Senhor Jesus que tinha uma igreja que se reunia em sua casa. Por isso, meus irmãos, que o apóstolo Paulo ele vai se envolver aqui nessa conciliação e vai interceder pela vida de Onésimo, o que é o seu filho na fé, né? Para que Filemão, como um grande colaborador do evangelho do Senhor Jesus, ele tendo um escravo fugitivo, agora ele o perdoasse e o recebesse de volta como um irmão convertido em Cristo Jesus. Ainda no versículo 1, o apóstolo Paulo diz aqui que está escrevendo juntamente com o irmão Timóteo, que é outro filho na fé, que Paulo estava preparando para ser sua voz entre as igrejas, e provavelmente Timóteo ali estivesse junto com ele, o visitando, e aproveitava ali para ajudá-lo a escrever as cartas, né? E logo em seguida, ele vai dizer o destinatário da carta. Ele diz: eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, escrevo esta carta junto com o nosso irmão Timóteo, a Filemão, nosso amado colaborador. Mas ele continua no versículo 2. E a Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne em sua casa, a vocês, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Alguns estudiosos comentaristas da Bíblia acreditam que todas essas pessoas que Paulo cita aqui, logo após o nome de Filemão, que é a irmã Áfia, a Arquipo, acreditam que eles moravam na cidade de Colossos e faziam parte da mesma família. Mas nós não temos como provar isso porque não está bem claro isso aqui nesta carta. Mas o que está claro é que existia uma igreja que se reunia aqui na casa de Filemão, e que Filemão, Áfia e Arquipo e toda a igreja que se reunia na casa dele precisavam ouvir o conteúdo dessa carta, porque o assunto principal envolve tanto a Filemão como todos os outros citados logo após o nome dele.
Então, a primeira lição que nós podemos aprender com essa carta é que o amor e a fé de um crente pelo Senhor Jesus e por todos os irmãos traz grande conforto para o coração do seu pastor. O amor e a fé de um crente pelo Senhor Jesus e por todos os irmãos traz grande conforto para o coração do seu pastor. Vejam comigo a partir do versículo 4, Paulo diz: sempre dou graças ao meu Deus por você em minhas orações, pois ouço com frequência de sua fé no Senhor Jesus e de seu amor por todo o povo santo. Meus irmãos, Paulo ele nunca foi, não tinha ido ainda na cidade de Colossos, mas ele tinha conhecido Filemão provavelmente na cidade de Éfeso, onde ele passou alguns anos morando. E ali Filemão se tornou filho na fé de Paulo também. E frequentemente o apóstolo Paulo, lá na prisão, ele ouviu falar o quanto Filemão é um bom crente, um homem de muita fé no Senhor Jesus. E não só isso, Paulo também ouvia falar que Filemão amava muito aos irmãos. E sabendo disso, Paulo ficava tranquilo, pois não era somente ele que tinha esse mesmo sentimento de amor por todos os crentes. Paulo sabia que poderia ficar tranquilo porque existia sim mais pessoas cooperando com o evangelho do reino de Deus para que a igreja continuasse crescendo e o nome de Deus ser glorificado. Também em suas orações, Paulo nunca faz só agradecer. Ele, na maioria das vezes que agradece, ele também pede para que aquilo que está sendo bom na vida de um irmão ou da igreja seja aperfeiçoado por Deus para algo melhor. No versículo 6, Paulo diz que em suas orações, além de agradecer a Deus por essas coisas que ele ouviu falar de Filemão, ele pede a Deus para que Filemão esteja colocando em prática a comunhão que vem da fé, à medida que ele vai entendendo e experimentando todas as coisas boas que temos em Cristo. Ou seja, Paulo está aqui se referindo que por meio da comunhão que Filemão tem com Cristo e com os irmãos de forma contínua e eficiente, isso deve levá-lo a entender cada vez mais o poder que ele tem recebido de Cristo para colocar em prática entre os irmãos. Ou seja, o apóstolo ora para que Filemão, a fé de Filemão, operando no âmbito do pleno conhecimento de Cristo, possa tornar-se cada vez mais frutífera. E no versículo 7, Paulo diz: seu amor, meu irmão, tem me dado muita alegria e conforto, pois sua bondade tem revigorado, ou seja, reanimado o coração do povo santo. Isto é, o que Paulo está querendo dizer é que a fé no Senhor Jesus e o amor pelos irmãos tem sido fundamental na vida desse crente chamado Filemão. E isso tem servido muito para reanimar os demais crentes do Senhor Jesus. Ouça bem, meus irmãos, a fé no Senhor Jesus e o amor pelos irmãos é algo fundamental na vida do crente e para que toda a igreja também possa continuar crescendo. E que para um pastor, para um missionário, até mesmo para um irmão que levou outro irmão a ser um discípulo de Cristo, é uma grande alegria ouvir dizer que aquele seu filho na fé tem sido uma bênção para a comunidade, tem sido um grande exemplo de crente, dando um bom testemunho e fortalecendo os demais irmãos, unindo a igreja, fazendo com que o nome de Jesus esteja sendo glorificado na sua comunidade e também até os confins da terra, né? Porque é a partir da nossa comunidade que o evangelho começa a ser glorificado por meio de nós e daí então é expandido. Paulo, ele se alegrava em saber que seu trabalho estava dando fruto. Paulo se alegrava em saber que Filemão, seu grande colaborador na expansão do evangelho, estava cumprindo aqui com, por exemplo, Mateus, capítulo 22, versículo 36 ao 40, lá está escrito assim: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O interessante é que quando o Senhor Jesus fala de próximo aqui, nessa passagem, ele não está se referindo apenas àquelas pessoas do seu convívio, que é acostumado a estar com você no seu dia a dia. Não, meus irmãos. Ele está se referindo também àquelas pessoas que você não tem tanta intimidade, aquelas pessoas que você sabe que também têm tentado te prejudicar de alguma maneira. É isso que Paulo está falando. Em Mateus, capítulo... é isso que Jesus está falando, perdão. Mateus, capítulo 5, versículo 43 e 48, está escrito: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Desse modo, vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai, que está no céu, pois Ele dá a luz do sol tanto a maus como a bons, e faz chover tanto sobre justos como injustos. Se amarem apenas aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os cobradores de impostos fazem o mesmo. Se cumprimentarem apenas seus amigos, que estarão fazendo demais? Até os gentios fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o seu Pai celestial. Amar ao Senhor de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. É isso, meus irmãos. É isso aqui que Jesus falou. Jesus falou aqui de amor por todos, pelos crentes, pelos descrentes, pelos amigos, pelos inimigos, pelos que te fazem bem, pelos que te fazem mal. E essa carta aqui de Paulo para Filemon, ela foi enviada para tratar justamente sobre isso, de um problema que existia entre senhor e escravo, né? Como crente no Senhor Jesus, Filemon é intimado a perdoar e a reconciliar-se com alguém que lhe fez algo de errado, alguém que tinha fugido e que tinha levado alguma coisa de sua casa. E agora o amor que Filemon tem por Deus e por seus irmãos, ele deveria ser agora colocado em prática e perdoar aqui no perdão e na reconciliação com Onésimo, que tinha ali fugido e levado alguma coisa sua, se afastado de sua vida, né? Irmãos, nós como crentes no Senhor Jesus, sabemos que a fé em Cristo e o amor pelo próximo é sim um mandamento do Senhor para todos nós. Mas eu gostaria que você parasse um pouco para pensar. Quantas vezes você que diz ser um crente no Senhor Jesus já teve um problema com alguma pessoa, seja crente ou descrente, e você acabou guardando rancor no seu coração para com essa pessoa que fez algo de errado com você? Quantas vezes isso aconteceu? De você ter guardado rancor no seu coração por alguém que te magoou, e até hoje essa mágoa tem sido obstáculo na sua vida, que te impede de demonstrar amor por essa pessoa e pelas demais pessoas. Por quê? Porque você, por causa de uma pessoa que magoou você, você tem medo de demonstrar amor por outras, com medo de que essas pessoas também lhe magoem. Existem pessoas que têm muita fé em Jesus, mas infelizmente pouco amor sendo demonstrado pelos irmãos em Cristo, ou até mesmo por aqueles que não são irmãos em Cristo. Existem pessoas que não movem uma palha para demonstrar o quanto aquele irmão ou irmã é uma pessoa amada e importante para todos. E se ela não faz isso, é porque ela não considera uma pessoa amada para ela. Eu fico triste, meus irmãos, quando conheço pessoas que se dizem ser evangélicas, crentes no Senhor Jesus, que não têm coragem de dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para os seus vizinhos descrentes, e dessa forma poder mostrar para essas pessoas que você é uma pessoa que tem a Cristo Jesus, que ama a Deus, que tem o Espírito Santo habitando, né, em você. E isso, meus irmãos, pode atrapalhar, não atrapalha
proclamação do Evangelho. No dia que alguém, como eu ou você ou outra pessoa, for até esse seu vizinho poder falar de Cristo para ela ou para ele, essa pessoa vai lembrar de que você, como crente, nunca nem olhou na cara dela. Nunca nem olhou na cara dela. E isso, infelizmente, meus irmãos, hoje em dia, a fé em Cristo não tem sido um motivo suficiente para alguns irmãos demonstrar amor para com os outros. Infelizmente, esse tipo de atitude não glorifica a Deus de jeito nenhum. Nem é o que se espera de um crente. A fé em Cristo e o amor pelos irmãos e ao seu próximo, deve ser algo constante na vida de um crente. E se você tem isso constante em sua vida, com certeza, nós, pastores, teremos grande conforto em nosso coração. Sabe por quê? Porque nós podemos ter certeza de que você, como sendo uma pessoa que ama o Senhor Jesus, que tem muita fé no Senhor Jesus e que ama o seu próximo, se algum dia eu precisar ir junto com você para alguma reconciliação entre você e outra pessoa, eu sei que iremos resolver isso de forma bíblica e pacífica, né? E eu sei também que se algum dia eu fazer um pedido a você, da forma como Paulo está fazendo aqui para Filemon, eu sei que você vai fazer, não porque eu estou pedindo, mas porque você ama ao Senhor Jesus e o seu próximo. Filemon, ele tinha muita fé em Jesus e demonstrava ter também muito amor pelos crentes, mas era chegado a hora desse amor ser colocado em prática, perdoando Onésimo, que não era crente quando prejudicou ele e fugiu de sua casa. E agora, convertido e arrependido, estava disposto a encarar o passado e pedir perdão a Filemon. Aqui nós entramos então na nossa segunda lição que podemos aprender com essa carta. A primeira, lembrando, é que o amor e a fé de um crente pelo Senhor Jesus e por todos os irmãos traz grande conforto para o coração do seu pastor. E a segunda é: se você precisar perdoar alguém, saiba que o perdão bíblico é aquele que é realizado sempre com base no amor. O perdão bíblico é aquele que é realizado sempre com base no amor. A partir do versículo 8, Paulo diz: por isso, ainda que pudesse exigir em Cristo que você faça o que é certo, prefiro pedir com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora prisioneiro de Cristo Jesus, suplico que demonstre bondade a meu filho Onésimo. Tornei-me pai dele na fé quando estava aqui na prisão. Onésimo não lhe foi de muita utilidade no passado, mas agora é muito útil para nós dois. Eu o envio de volta a você e com ele vai meu próprio coração. Percebam que, a partir desse ponto da carta, Paulo vai agora apelar pelo perdão de Filemon para o seu filho Onésimo. Primeiro ele falou de quanto ele está feliz, o quanto ele ora por Filemon e o quanto ele é feliz por saber que ele ama o Senhor Jesus e ama os crentes. E isso tem engrandecido muito e fortalecido o coração do apóstolo. E agora ele vai interceder aqui por Onésimo. Mas Paulo, ele não quer que esse perdão que ele está falando, ele aconteça somente porque o apóstolo está pedindo. Paulo, ele não quer estar usando uma carteirada de apóstolo aqui para Filemon. Não. Por isso que no versículo 3 diz: ainda que eu pudesse exigir em Cristo que você faça o que é certo, né? Ou seja, ele como apóstolo, ele poderia sim exigir, mas ele vai dizer: não, eu prefiro pedir com base no amor. Pedir com base no amor. Esse perdão, ele deve ser da forma bíblica, por meio do amor. Filemon, sendo um crente no Senhor Jesus, com uma igreja em sua casa, sabia muito bem que o amor de Cristo demonstrado por ele na cruz, foi o que o reconciliou com Deus. E esse amor que foi demonstrado na cruz por nós
é que nós devemos sempre colocar na frente de um conflito que precisa ser resolvido, para que o perdão ao próximo seja por meio do amor e não pelo pedido do pacificador. Para que o perdão seja um perdão verdadeiro, um perdão que vem do fundo do coração e não apenas uma negociação. Tá? Irmãos, os maiores problemas que nós temos visto na história da humanidade têm a ver com o relacionamento. O nosso relacionamento com Deus, ele teve um distanciamento. Desde o princípio, quando Deus criou o primeiro homem, a primeira mulher, e tudo estava indo muito bem, obrigado, apareceu o primeiro problema de relacionamento. A partir de Gênesis 3, quando a serpente mente para a mulher, acusa Deus de esconder de Eva o bem maior, que era a possibilidade de ser como Deus, acontece aqui a primeira quebra de relacionamento, o primeiro conflito, que não foi entre Adão e Eva, tá? Mas o primeiro conflito foi do homem contra o Senhor. O desejo do homem que se chocou contra a ordem do Senhor, contra aquilo que o Senhor disse que o homem deveria fazer. Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17, diz assim: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Por conta disso, Deus aqui trouxe castigo para cada um e amaldiçoou a serpente, declarando lá no versículo 15: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. E no versículo 22 de Gênesis 3, 22 a 24, está escrito assim: então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden. Por isso o Senhor mandou o homem embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Deus expulsou o homem e a mulher de sua presença, fazendo com que esse relacionamento que eles tinham com Deus não fosse mais o mesmo por conta do pecado. A partir desse pecado existia agora aqui um relacionamento que não era mais o mesmo de antes, o mesmo relacionamento de antes entre Deus e os homens. Os homens tinham vida eterna na presença do Senhor, nosso Deus, e perdeu esse direito depois de Deus obedecer a ordem de Deus. E assim o pecado entra no mundo e a morte alcança a todos nós. E nós, por conta desse pecado de desobediência e de desconfiança com relação ao Senhor causado por Adão e Eva, já nascemos pecadores, como diz o Salmo 51, verso 5. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, nós já nascemos distante de Deus, condenados à morte eterna. Então o primeiro conflito aqui é com o Senhor. O nosso primeiro conflito é com o Senhor. Se nós lembrarmos do Salmo 51, verso 4, o salmista diz que os nossos pecados é sempre contra o Senhor. Em primeiro lugar, Davi vai dizer: pequei contra ti, só contra ti pequei. Por isso, há necessidade de um Salvador que vai apaziguar o nosso relacionamento com o Senhor. Deus, Ele sendo rico em graça e misericórdia, meus irmãos, e por amor à sua criação e a si mesmo, Ele providenciou, sim, por meio do seu Filho Jesus, a nossa reconciliação com Ele mesmo. Como diz Efésios, capítulo 2, versículos 4 e 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Romanos 5, 10 e 11 diz: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação.
Nós éramos inimigos de Deus, meus irmãos, mas pelo seu amor por nós e por Ele mesmo, Ele resolveu enviar Jesus para que, por meio dele, fôssemos reconciliados com Ele novamente e termos a vida eterna por meio da fé em Jesus Cristo. É aqui uma reconciliação por meio do amor. É isso. Então, nós já sabemos que a resolução de conflito passa-se por resolver o seu conflito com Deus primeiro. Queremos resolver conflito com as pessoas, precisamos resolver primeiro o nosso conflito com o Senhor, e a resolução desse conflito é Jesus Cristo. Efésios, como diz Efésios 2, 13 e 14, mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Ou seja, aqueles que estavam distantes de Deus, separados do Senhor por causa do pecado, agora foram aproximados novamente a Deus por causa do sangue de Cristo. E continuando o versículo diz, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade, que existia entre os homens, né, ali, que Paulo está se referindo em Efésios, entre judeus e gentios, e também entre nós e Deus. Tá? Enquanto nós não entendermos que nós precisamos estar em paz com o Senhor para resolver os nossos conflitos, não adianta, porque se não estaremos fazendo negociações e não realizando o perdão bíblico baseado no amor. Nós precisamos primeiro resolver os nossos conflitos com Deus para que nós possamos sim e depois resolver os conflitos com o próximo. Então, Paulo ele poderia ter evitado escrever aqui essa carta também, continuando ali com o irmão Onésimo, junto dele na prisão, sendo um grande apoio para ele na proclamação do Evangelho. Mas Paulo, como um grande líder que ele era, ele sabia que Onésimo, tendo se arrependido de seus pecados, mesmo ele tendo se arrependido de seus pecados e confessado o Senhor Jesus como seu Salvador, isso não anularia o fato de que Onésimo precisava ir até o irmão Filemon e pedir perdão para com ele e pagar a sua dívida com ele. Por isso, Onésimo ele também precisou primeiro resolver o seu problema com Deus, para depois ele voltar ao seu senhor Filemon. E foi o que aconteceu. Paulo vai dizer aqui, no versículo 13, eu gostaria de mantê-lo aqui comigo, enquanto estou preso, por anunciar as boas novas. Assim, ele me ajudaria em seu lugar, mas eu nada quis fazer sem seu consentimento. Meu desejo era que você ajudasse de boa vontade, e não por obrigação. Onésimo era o escravo que pertencia a Filemon, né? Porque ele com certeza Filemon investiu algum valor financeiro ali, recursos por esse escravo. E tem mais, Onésimo era procurado agora como fugitivo. E se tem alguém que deveria saber aonde essa pessoa que fugiu de sua casa, seu escravo, levando alguma coisa que pertencia ao seu senhor, ele se encontrava, era realmente Filemon. Por isso Paulo não queria o guardar ali com ele. E Paulo diz que não quis fazer nada sem o consentimento de Filemon, preferiu mandar ele voltar até o seu senhor, se reconciliar com ele, pedir perdão, e aí, assim Paulo poderia ter o seu filho na fé ali em paz, juntamente com ele, o ajudando. Mas lembre-se que no versículo 11, agora, Paulo diz que Onésimo seria muito útil tanto para o próprio apóstolo como para o Filemon. Aqui Paulo está se referindo o quê? Agora no serviço do reino de Deus, Onésimo poderia fazer grandes coisas para a glória de Deus, tanto me ajudando aqui na proclamação do Evangelho, na prisão, já que ele conhece todo mundo, como também aí com você, Filemon, na igreja, no apoio, no ministério. E no versículo 15, aí Paulo vai dizer aqui, ao que parece, você perdeu Onésimo por algum tempo para ganhá-lo de volta para sempre.
Ele já não é um escravo para você, é mais que um escravo, é um irmão amado, especialmente para mim. Agora ele será muito mais importante para você, como pessoa e como um irmão no Senhor. Paulo, ele acreditava que o que tinha acontecido entre Onésimo e Filemon foi tudo dentro da vontade soberana de Deus. E se você acompanhou o último sermão que eu preguei, falando do que está envolvido no processo de salvação de todos os povos, o primeiro ponto foi justamente falando sobre isso, sobre a ação sobrenatural de Deus, que Deus age sempre, de alguma forma Ele vai agir para que seus eleitos cheguem a ter contato com um mensageiro de Deus, que é um ser humano e não um anjo, foi isso que eu falei, e que vai lhe falar da mensagem do Evangelho. E eu sou do time de Paulo, aqui também acredito nisso, né? Que Filemon, ele se distanciou para que o Onésimo se distanciou de Filemon para depois voltar para sempre, né? Para ser ali um grande companheiro. E aí no versículo 16 ainda, Paulo sugere que Filemon olhe para Onésimo agora, não mais como um escravo, mas como um irmão em Cristo, que vai ser muito mais útil para ele no serviço do reino do que sendo um escravo como ele era ali antes. E isso até serve também para quê? Para que Filemon não pense em manter, em momento nenhum, mandar executar a Onésimo. Mas que por meio do amor que Filemon tem por Jesus, pelos irmãos, pelo apóstolo e principalmente pelo Evangelho, ele perdoe a este escravo que pertencia a ele. Meus irmãos, eu não sei como está o seu coração hoje com relação a você ter que perdoar alguém que te magoou, ou o quanto você está disposto a ir procurar a pessoa que você magoou. Eu não sei como você está tentando resolver o seu problema com essa pessoa, ou com essas pessoas que te magoaram, ou que você magoou, mas eu gostaria que você parasse um pouco para pensar do porquê que você acha que você merece o perdão de Deus e essas pessoas não merecem o seu perdão. Por que você não está se esforçando para ir até a pessoa que você ofendeu para pedir perdão a ela? Eu faço das palavras aqui do apóstolo Paulo as minhas palavras para vocês, meus irmãos, crentes no Senhor Jesus. Paulo diz assim: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Vou repetir o finalzinho, ele diz: perdoe como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Eu li Colossenses 3, 12 a 14. Você não pode, meus irmãos, você não pode esquecer que o Senhor Jesus, Ele fez por você muito mais do que te perdoar. Ele te deu a vida de volta e te reconciliou com o Pai, que te recebeu na família dele. E aqui é onde agora eu entro na nossa terceira e última lição que nós tiramos desse texto. A partir do versículo 17, nós devemos sempre lembrar daquele que por amor pagou um alto preço por nossas vidas. Nós devemos sempre lembrar daquele que por amor pagou um alto preço por nossa vida. Paulo vai dizer no versículo 17: portanto, se me considera meu companheiro na fé, receba-o como receberia a mim. Se ele o prejudicou de alguma forma, ou se ele deve algo, cobre de mim. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei. E não mencionarei que você me deve sua própria vida. Sim, meu irmão, faça-me essa gentileza no Senhor, reanime o meu coração em Cristo. Escrevo esta carta certo de que você fará o que lhe peço e até mais. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada. Ele vai dizer, ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero
que por vossas orações vos sereis restituídos. Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus, manda lembranças, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores. Também envio saudações. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. Paulo, ele pede para Filemão receber Onésimo de volta em sua família e perdoar o que Onésimo fez. Paulo diz que está disposto aqui a pagar o preço que for preciso para restituir o prejuízo que Onésimo causou a Filemão. E diz logo em seguida que ele não levará em consideração que o próprio Filemão deve a própria vida ao apóstolo, porque ele também estava morto em seus delitos e pecados até ser apresentado ao Evangelho por meio do Senhor Jesus, por meio do apóstolo Paulo. O que Paulo está querendo dizer para Filemão é que um dia ele esteve no lugar de Onésimo, condenado à morte, distante de Deus, e precisou da misericórdia de Deus, e o Senhor Jesus o salvou por meio da pregação do Evangelho pregada por ele. Irmãos, Paulo está intercedendo por Onésimo da mesma forma que Jesus Cristo intercedeu por cada um de nós, por todo aquele que nele crê. Jesus pagou um preço muito caro para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, novamente na presença do Senhor, do seu Senhor, daquele que o criou e que é o seu dono. Meu querido amigo que está nos assistindo, que está me assistindo agora e ainda não confessou o Senhor Jesus como seu Salvador, o que você precisa aprender é que assim como Onésimo fez com o seu Senhor, você também precisa fazer. Você precisa ir pedir perdão a Deus, que é o nosso Senhor, e crer em Jesus Cristo, o Filho de Deus, também como Senhor de sua vida, e buscar viver daqui para frente de uma maneira que agrade a Deus, que seja útil para o reino de Deus, não mais cometendo seus erros, não mais vivendo uma vida totalmente de pecado, mas vivendo de uma maneira santa e agradável a Deus. Um dia eu estava aqui nessa situação, um dia eu tive essa atitude de ir até o meu Senhor, meu dono, e pedir perdão por todos os meus pecados e pedir misericórdia a Ele. E Deus me recebeu em sua família como filho, porque eu tive fé que o Senhor Jesus, o Filho unigênito de Deus, veio interceder por mim, morrendo numa cruz no meu lugar, e pagou um preço muito alto por mim e por todo o que nele crê. Ele fez isso na cruz do Calvário, aonde quem deveria estar era eu e os outros irmãos em Cristo, todas as pessoas. Hoje eu tenho certeza que Deus me perdoou e que eu tenho paz com Ele. E eu quero que você saiba, você que está me assistindo, que a única forma que você tem de se aproximar de Deus e ter paz com os homens e também ser chamado de filho de Deus é por meio da fé no Senhor Jesus Cristo. É crendo que Jesus veio e morreu na cruz por causa dos seus pecados e ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus para poder preparar morada para nós que nele crê, e Ele prometeu que vai voltar para nos buscar, para ir morar ao lado do Pai. É isso aí, meus irmãos. E para você que é crente no Senhor Jesus, você, meu irmão e minha irmã, que já confessou ao Senhor como seu Salvador, como seu Senhor, você não pode esquecer de quem te deu a vida. Não pode esquecer que Ele morreu no seu lugar, mesmo você não merecendo. Lembre-se do seu passado, de onde você estava antes de conhecer a Jesus e aonde você está hoje. Aonde você está hoje depois que você conheceu a Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus. Lembre-se de que você era inimigo de Deus e hoje você é chamado de filho de Deus. E se algum dia você tiver que perdoar alguém que te magoou e você achar que essa pessoa não merece o seu perdão, lembre-se que Jesus, Ele fez muito mais por você. Pense do que seria de você se Deus achasse que você não seria útil para Ele e resolvesse não mandar seu único filho
vinha até aqui para pagar o preço da sua dívida com Deus, um preço que você nunca poderia pagar. Pense nisso. Vamos orar? Santo Deus e amado Pai, mais uma vez em Tua presença, diante de Tua palavra, quero agradecer por isso, Senhor. Pedir muito obrigado por ter nos reconciliado contigo, ó Deus, e também, Senhor Deus, pedir que o Senhor possa ter misericórdia daqueles que ainda não Te conhecem. No nome do Senhor Jesus, te pedimos que o Senhor nos ajude sempre a poder perdoar de forma bíblica e amorosa, sempre com base no amor, lembrar de que o Senhor fez muito mais por nós. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. A partir desse momento, nós vamos ter agora mais um louvor e depois desse louvor, nós estaremos encerrando a nossa transmissão do culto de hoje. Boa noite, irmãos. É uma alegria imensa poder trazer esse anúncio para vocês ao fim dessa nossa transmissão, porque a partir de amanhã, segunda-feira, Fortaleza entra na fase 3 do plano de reabertura estadual, do processo de voltarmos às atividades normais.
E com isso inclui atividades religiosas podendo voltar com até 50% da capacidade do prédio. Isso significa que com os ajustes corretos, nós temos como voltar a ter atividades nos domingos na igreja. O que significa que domingo que vem nós teremos culto no prédio da nossa igreja. As atividades da semana, que já estão acontecendo, às terças, quartas, quintas-feiras, eventualmente às sextas e sábados, continuam da forma como estão acontecendo agora. Os cultos de família, em dias alternados no prédio da igreja, cultos às sextas, cultos aos sábados, com todos os protocolos que a gente tem estabelecido. Agora, domingo, para a gente conseguir abarcar tudo aquilo que está sendo estabelecido governamentalmente, é necessário que a gente faça 2 cultos agora pelo domingo. Então nós teremos um culto pela manhã, iniciado às 9 horas, que vai encerrar às 10h30, e um culto pela noite, das 18h30 até às 20 horas. O culto pela manhã vai ser no prédio da igreja. A gente tem um limite de segurança de até 80 pessoas nesse culto. À noite nós vamos fazer na área externa da igreja, mais ou menos no formato que a gente fazia os cultos antigamente. Isso significa que a gente vai ter ali pelo menos umas 150 cadeiras com segurança. Isso significa que então a gente precisa dividir a igreja ao meio, ou quase ao meio, para a gente conseguir abarcar todos recebendo a pregação da palavra. Vai ter a mesma pregação pela manhã e pela noite, o mesmo pastor trazendo a mesma mensagem. Então a ideia é que você venha apenas um desses 2 cultos. Não é o ideal ainda não é a igreja inteira reunida, mas já é alguma coisa que a gente pode agradecer e louvar o nome de Deus por ter. Isto posto, a gente vai estar mandando neste momento no grupo da igreja um formulário, onde você vai colocar o seu nome, o nome dos seus familiares que lhe acompanharão naquele mesmo culto, e você vai dizer em qual horário você prefere vir. E você vai também anotar lá qual é o melhor horário que você prefere para assistir a escola dominical online. A gente vai continuar tendo EBD de forma remota por enquanto. E com isso a gente vai tentar organizar de saber quantos irmãos vão estar pela manhã e estarão pela noite na igreja. Por favor, não deixe de acessar este formulário. Ele vai ser muito útil no processo de escolhermos bem, definirmos bem quem vai estar na igreja em qual horário, tá bom? Combine com sua família para a gente poder juntos estar nesse processo de aprendizado. Se você não pode estar no prédio da igreja, se sente ainda inseguro ou é de grupos de risco, a gente vai continuar transmitindo às 19 horas a mesma pregação que estará acontecendo no prédio da igreja, tá bom? Motivo de muita alegria, motivo de muito louvor a Deus, e a gente está muito grato pela oportunidade que Deus está nos dando. E em breve, quem sabe, a gente já está tendo cultos, no formato normal, todas as noites juntos, como toda a igreja reunida. Amém? Que Deus dê a todos vocês uma boa semana. Terça, quarta, quinta-feira, sexta, sábado, estaremos reunidos no prédio da igreja, nas atividades da semana. Domingo que vem, estaremos já às 9 da manhã, às 18h30, no prédio da igreja, reunidos, louvando o nome de Deus. Estaremos divididos ao meio, mas é melhor do que não ter nada. Em breve estaremos todos unidos novamente. Se programe, louve o nome de Deus, venha de máscara. Se você está com febre, qualquer sintoma, não apareça. Todas as dicas que a gente deu no domingo passado, no domingo retrasado acerca desse período, valem igualmente. O único adendo é que agora a gente tem essa atividade no domingo. Deus abençoe todos vocês e vamos juntos aprender da palavra de Deus congregados como igreja de forma ainda mais intensa, graças ao bom Deus. Uma boa semana a todos, que Deus os abençoe.